As famigeradas técnicas avançadas. Bom, se você acompanha um pouco desse canal, você já deve imaginar ou presumir qual que é a minha opinião a respeito delas. Bom, técnicas que visam aumentar a densidade do treino ali, a volumização, ou técnicas volumizadoras, são uma merda. Mas, eu mudei! O quê? Remídio, você mudou? Você não faz parte mais do time dos guris? Calma, calma, pequeno gafanhoto. Vamos conversar sobre isso. Esse vídeo tende a ser um dos vídeos mais completos a respeito de técnicas avançadas. Vou estar colocando o sumário na tela para vocês terem uma ideia do que vocês vão ter nesse vídeo. Bom, primeiramente, quero dar um contexto. Se você quiser, pode pular já um pouquinho o vídeo. Adianta uns segundos aí. Eu estava querendo exercer formas de aumentar o meu volume de treino sem necessariamente aumentar o volume de treino. Nesse sentido, uma das coisas que vieram à minha mente foram as técnicas avançadas. Mas quais técnicas avançadas? Porque um dos maiores problemas dessas técnicas é aumentar a percepção de esforço, aumentar a acidose muscular, a acidose metabólica e prejudicar o desempenho. Porém, algo que não sai da minha cabeça são os muscle rounds, que o Saizen tanto fala. E eu fui estudar um pouco mais a respeito do assunto e achei algumas coisas interessantes para discutirmos aqui. Elenquei diversas técnicas, caracterizei elas. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, o conceito geral de técnicas avançadas é aumentar a densidade do treino sem adicionar séries formais, né? Sem adicionar ali um intervalo de 1, 2 minutos e seguir. Por exemplo, o rest and pause. Rest and pause, você vai fazer a sua série convencional de 8 a 12 repetições, por exemplo, vai dar intervalos de 15 a 20 segundos e fazer novamente mais 2 a 3 blocos de repetições. Essas repetições visam um número de 3 a 4. Qual é a pegada do rest and pause? É que essas 3, 4 repetições por bloco são máximas, são super efetivas. Então, estão super próximas à falha. Você não deu tempo suficiente do seu corpo se recuperar e fez mais algumas repetições. Porém, o diferencial do rest and pause em outras técnicas nesse mesmo caráter, digamos assim, é que elas permanecem com a intensidade elevada, diferente de um drop set, onde nós temos um drop da carga e um drop, consequentemente, da intensidade. Então, logo, me pareceu muito interessante implementar uma técnica ou mais desse estilo de mais alta intensidade do que essas outras, que visam mais acidose metabólica. A partir daí, comecei a fazer algumas perguntas que foram as perguntas norteadoras para montar esse material que eu estou mostrando um pouco para vocês. Sendo a primeira, quando implementar as técnicas avançadas? O uso tem que ser estratégico e tem que ser contexto dependente. Na maioria dos casos, não são necessárias e não devem ser utilizadas de forma rotineira, justamente porque elas são muito desgastantes. E essa forma estratégica e contexto dependente, a gente pode pensar nos seguintes. Por exemplo, restrição de tempo. Quando o praticante dispõe de pouco tempo para treinar, aumentar a densidade pode ser útil no curto prazo. A gente tem alguns estudos que verificam as práticas dessas séries com as séries convencionais, equalizando o volume. Nesse sentido, é muito comum ver resultados parecidos em relação à hipertrofia, por conta da equalização do volume. Porém, no longo prazo, isso não tende a ser a mesma coisa, porque as técnicas de volumização, elas aumentam demais a percepção de esforço e em um curto período de tempo, algumas semanas, provavelmente você vai ter efeitos deletérios e não vai conseguir desempenhar um alto potencial em todas as séries. Em todas as séries que você for se estender para o uso dessa técnica. Ainda mais se você for usar em muitas séries. Então o que a gente pode dizer aqui? Que esse uso deve ser pontual. No caso de uma restrição de tempo, a gente vai acabar usando mais vezes no protocolo, mas tem que se atentar a um preditor muito importante, que é como acompanhar a sobrecarga progressiva do uso dessas técnicas. Porque não basta usar elas, você tem que usar com critério. Critério de observar, beleza, vou usar o rest and pause e o muscle rounds, mas como eu vou aferir que eu estou evoluindo dentro dessa técnica? Sem contar que
Apesar da hipertrofia ser parecida dentro desse contexto de restrição de tempo, há uma tendência forte que parte pode ser edema, inchaço, pois não se tem, talvez, um bom período de recuperação, talvez pela questão do aumento da densidade, do volume, cause mais aumento dessa questão dos líquidos intracelulares do que a adição de proteínas miofibrilares propriamente ditas. Também vale ressaltar que muito provavelmente os ganhos de força não vão ser os mesmos. A tendência é que o treinamento convencional com mais intervalo de tempo traga melhores resultados referentes à força. O segundo tópico, que eu imagino que engloba dois, mais ou menos, seria uma quebra de platô. Outros motivos que a gente pode pensar seriam numa estagnação prolongada, em uma estratégia para aumentar a aderência e motivação do praticante. Por exemplo, fulano, vou adicionar um muscle rounds nesse exercício aqui, que eu percebi que a sua sobrecarga progressiva não está tão elevada, e talvez essa seja uma forma de motivar ele a fazer, pois é algo novo, algo que parece ser diferente. E o diferentinho tende a trazer uma nova expectativa. E ele vai fazer e talvez ele faça até melhor do que a série convencional. Não porque é melhor a técnica avançada, mas porque naquele momento ele se sentiu mais motivado para fazer. E talvez nesse momento ele volte a progredir. Então, pode ser também uma testagem para uma nova abordagem e consequentemente, pode ser utilizada como uma potencial estratégia de quebra de platô. O cara já está estagnado. Vamos supor que você tem o seu protocolo de treino ali, sua divisão, e você já chegou nos seus máximos de cargas. Você percebe que por mais que você esteja indo para a sessão vivo, aderente, a sobrecarga progressiva, treino a treino, está muito lenta. Isso é normal em um determinado contexto, em um determinado ponto da sua progressão, você vai fazer progressões muito lentas. Então, uma repetição a cada várias sessões, meio quilo a cada várias sessões, e assim vai. Talvez tenham semanas que você até regrida um pouco. Isso não necessariamente é ruim, isso é esperado em algum momento. Nesse momento é importante verificar se você está plenamente bem, se há outros fatores de confusão envolvidos nesse regresso, digamos assim, ou se foi algo mais pontual. Assim como uma estratégia de aumento de séries sem necessariamente elevar as séries efetivas, ok? Então, vou dar um exemplo meu. Atualmente, eu gostaria muito de estar aumentando o meu trabalho de panturrilhas, sem ter que elevar as panturrilhas, a mais séries de panturrilhas. Então, eu adicionei um Rest and Pause em 2 séries. Com certeza, isso aumenta o trabalho efetivo, o volume load. Não que o volume load seja um super preditor para hipertrofia, coisa que não é, se não usado da forma correta, mas nesse contexto eu acredito que ele vai ser útil para elevar esse meu volume requerido nas panturrilhas e também um fator de motivação, pois eu me senti muito motivado em realizar o Rest and Pause nas panturrilhas, pois eu não tenho muito contato com essas técnicas. Quando eu era mais novo, eu já fiz bastante o FST7. Bom, terceiro tópico. Como julgar se uma técnica é boa ou ruim? Bom, as que a gente pode considerar boas são aquelas que preservam a intensidade ao longo da série, mantendo as baixas repetições por bloco, a proximidade constante da falha e boa qualidade técnica. Os exemplos que eu trouxe aqui para vocês são o Rest and Pause, o Muscle Rounds, a Cluster Sets. A gente vai ver cada uma delas, como fazer, mais à frente do material. Se quiser partir para lá já pula mais para o final do vídeo. É o tópico 9, tudo bem? Bom, e as técnicas consideradas ruins ou de uso muito limitado, pois, por exemplo, o Drop Set é uma técnica que talvez você possa achar ruim, pois ela leva quais características? Elevam de forma dependente, talvez excessivamente, a acidose metabólica, aumentando demais a percepção de esforço, fadiga periférica e fadiga neural desproporcional ao estímulo mecânico. Ainda assim, em padrões de movimentos específicos, uma abordagem mais metabólica pode ser aceitável de forma pontual. O exemplo que eu trago é o drop set bem controlado ou bem estrategicamente colocado. De que forma? Na minha prática, eu vejo que tem músculos que vão se beneficiar um pouco mais dessas estratégias técnicas avançadas,
do que outros. Sendo, por exemplo, dois bons exemplos, sendo as panturrilhas e os deltoides. Cara, o deltoide lateral é um carinha que você geralmente deixa de lado. Ele é mais secundário, porque ele é mais fácil de se trabalhar, ele se recupera bem entre as séries e entre as sessões de treino, e o mesmo a gente pode dizer para as panturrilhas. O que acontece muitas vezes é que a galera não trabalha bem eles efetivamente. Por exemplo, você faz lá o seu supino muito bem cadenciado, com alto recrutamento de unidades motoras, com uma alta intensidade, com perda involuntária na velocidade concêntrica, mas você vai fazer os seus deltoides laterais, o que que acontece? Você faz balançando que nem o João Bobo, você não chega próximo da falha, você faz um monte de presepada. E, cara, isso cria um ruído na execução, e nesse sentido, não vale a pena você colocar uma técnica avançada. Vale muito mais a pena você corrigir essa sua execução porca, para aí sim, no momento futuro, meses à frente, você pensar em colocar essa técnica. Porque, como eu tô te dizendo aqui, eu vou ressaltar, não é para você colocar sempre, a todo momento, é pontual, estratégico. Talvez você não precise, a maioria das pessoas não precisa. Se você tem, se você tem entre 1 hora a 2 horas para treinar, consegue treinar dentro desse intervalo, definitivamente você não precisa. Sessões menores de treino talvez realmente sejam necessárias para aumentar essa densidade. Bom, novamente, voltando ao drop set, mais pontualmente, você realizar um drop ao final da série não me parece ser tão agressivo quanto realizar 5, 6 drops, 3 drops que sejam. Um drop só para fazer aquele máximo vai elevar um pouco a sua percepção de esforço, não tanto quanto um muscle rounds ou um rest pause, mas vai aumentar ali o trabalho. De forma significativa? Provavelmente não. Provavelmente não. Bom, agora um tópico talvez um pouco mais polêmico e é muito mais subjetivo. E nesse tópico eu quero que você deixe a sua opinião aqui. O que você tem a respeito a dizer? Pois ele é basicamente baseado em empirismo, posso assim dizer, na minha prática. Eu tô tirando isso aqui do meu rabo, igual o Batman lá. Robin, de onde você tirou esse escudo? Batman, de onde você tirou esse escudo? É, óbvio que foi do rabo, Robin. Bom, é mais ou menos isso aqui. Músculos que mais ou menos se beneficiam. Quais critérios eu usei? Então, a natureza do músculo, então seria a relação de proporção dos fibras do tipo 1 e tipo 2, e o padrão de movimento. Se são movimentos muito longos, são estáveis, curtos ou instáveis, ok? Não é correto assumir que técnicas avançadas devem ser usadas apenas em pontos fracos. Antes disso, é essencial garantir uma boa aplicação da sobrecarga progressiva, ênfase adequada em repetições estimulantes. Excelente. Isso aqui entra primeiramente no tópico, pois é o que a gente acabou de conversar, né? Garanta a excelência da execução, a excelência da sobrecarga progressiva, a padronização, para então pensar em aplicar alguma técnica dessas. Bom, de exemplo aqui, eu utilizei a elevação lateral, que é um movimento curto, um pouco instável se feito com os halteres e de difícil progressão contínua, né? Vai me dizer, você não consegue pular do halter de 16 para o 18 com tanta facilidade. Precisaria de uma sobrecarga um pouco menor para você conseguir fazer isso. As polias geralmente são muito bem aceitas, às vezes essa progressão consegue ser um pouco mais minuciosa. Algumas máquinas também conseguem garantir essa progressão um pouco mais minuciosa. E bom, isso difere em relação, por exemplo, a um supino pesado, onde também tem a questão do brigar com a carga mantendo a técnica. Esse aqui é um ponto que eu abordo. Na sua elevação lateral, naquelas repetições mais próximas da falha, é muito mais comum você ter uma deformidade na técnica do que num supino, do que é um movimento muito mais estável, você consegue brigar com a carga muito perfeitamente, sem quebrar padrões de movimento, remadas, e assim se dá por alguns exercícios multiarticulares, assim como também vai se dar por alguns exercícios isoladores, como a rosca Scott. Você consegue brigar muito com a carga sem quebrar o padrão de movimento. Uma elevação lateral feita no cabo ou com halteres, cara, muito difícil. É praticamente impossível se for com halteres, né? Livre, em pé. Talvez com sentado consiga ser mais fácil, fazendo elevação lateral sentado. Porém,
não tem briga. Se você já fez elevação lateral sentado, você sabe que não tem briga. Acabou, morreu. Acabou, não tem briga. Acabou. Você não vai fazer aquela super repetição espremida. Se for numa máquina propriamente dita, você talvez consiga. Nesse sentido, esse tipo de padrão de músculo assim, eu acho que entram muito legais essas técnicas avançadas de volumização, sendo que eu os considero mais indicados panturrilha, abdômen e deltoides em geral. Os que eu acredito que sejam os menos indicados sejam o peitoral, o tríceps e o bíceps, por essa questão de você conseguir brigar bastante, você conseguir ter uma mensuração da sobrecarga progressiva muito pontual, muito precisa em relação a eles. Eu diria também pela suscetibilidade ao dano muscular, principalmente do peitoral. Cara, inúmeros praticantes, não importa, o cara pode estar há 1 ano já treinando. Se tem um grupo muscular que ele vai sentir dor pós-treino, é o peito. E geralmente é por conta de um excesso de volume. Ele não se recupera bem, vai treinar e não progride. O peitoral é um arrombado. Um arrombado. Os que eu acredito que têm um benefício intermediário seriam os quadríceps, isquiotibiais, glúteos e costas no geral. Menos indicados, eu ainda pensei em colocar os quadríceps aqui, ou os músculos inferiores. Mas eu diria que eles têm um benefício intermediário. Não tenho uma explicação tão boa quanto, por exemplo, falar da recuperação. Os membros inferiores se recuperam bem, pelo menos melhor do que os membros inferiores, no mesmo período de tempo. E isso, pelo menos, em relação a mim. Eu estou deixando bem claro aqui que isso é em relação à minha prática. Eu não tenho nenhum estudo, nenhuma evidência científica para corroborar com o que eu estou falando. Tudo bem? Então, nesse sentido, esse tópico 4 é um tópico mais de opinião. E a opinião, quando não é pautada em conhecimento, ela não vale nada. Tudo bem? Isso aqui praticamente não vale nada. É apenas opinião. Justificativas, já abordamos. Bom, vamos então passar para a quantidade por sessão. Dificilmente faz sentido utilizar mais de 2 técnicas avançadas na mesma sessão. Mesmo técnicas de alta intensidade vão elevar a percepção de esforço pelo trabalho repetido. O uso excessivo vai prejudicar a leitura de uma sobrecarga progressiva. Normalmente, aplicar em 1 ou 2 séries específicas também, não em todas. Aqui entra uma questão que a gente vai abordar no tópico 7, que eu acho que a gente já pode estar falando dele, que é a sobrecarga progressiva com as técnicas avançadas. Emílio, como eu posso aferir se eu estou progredindo utilizando dessas técnicas? Bom, vamos lá. O drop set seria mais repetições na carga inicial ou nos drops. O muscle rounds, mais rounds antes da falha, com a mesma carga. E uma rotatividade entre as sessões, utilizando e não utilizando essas técnicas, para uma avaliação em resposta real, em resposta à série convencional que você faria. Por exemplo, eu estou usando os muscle rounds agora em uma remada life específica. É uma remada bem pesada, eu boto umas quatro placas de cada lado e faço. Atualmente eu estou fazendo entre 9 e 10 repetições bem suadas. Eu gostaria de ter com os muscle rounds, aumentar essas 10 para umas 12 mais tranquila, ou 9, 10 repetições mais tranquilas antes de fazer uma progressão de 5 quilinhos de cada lado, por exemplo. Então, utilizar uma sessão com e uma sessão sem, ou 2 sessões com e duas ou uma sessão sem, pode ser interessante para o próprio manejo da fadiga e percepção de esforço, pode ser interessante para acompanhar a série convencional e se está tendo um aumento na sobrecarga progressiva desta. Agora, entrando no momento do treino. Existe um momento mais adequado? Bom, não existe um momento universalmente superior. Se fosse ter, a gente pode achar justificativa tanto para o começo quanto para o fim. No começo, você está super disposto, super carregado e vai exercer o maior trabalho possível dentro daquela técnica. No fim, que a sua energia já está muito baixa, você vai conseguir extrair um pouquinho mais por talvez fatores de motivação, já tá acabando, vamos fazer essa técnica aqui e já era. Mas nada muito wow. No momento do treino tende a ser, eu observando hoje e em relação às opiniões de diversos colegas, o momento mais próximo do ideal, que eu posso dizer assim, seria no meio para o final do treino.
seria isso. Parece onde as suas séries convencionais já perderam um pouco de qualidade e talvez uma técnica de aumento de densidade venha a compensar a perda da qualidade da técnica da série convencional, tudo bem? Cara, pesos livres e máquinas. Máquinas barra polias sempre vão ser as mais preferíveis para você fazer esse tipo de técnica. Pela maior estabilidade, facilidade para ajuste de carga, menor risco técnico, melhor adequação à fadiga acumulada. Imagina você fazer um supino com halteres com rest and pause. Não tem cabimento um negócio desse. Ou até mesmo um crucifixo com halteres. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Bom, agora partindo para as técnicas avançadas por si, eu escolhi algumas. Não escolhi todas as existentes. E o que a gente vai avaliar aqui é sua classificação, seu objetivo, método e custo. Fechou? Começando com a rest and pause. Para o que ela se propõe a fazer, ela é excelente. Aumenta a densidade, mantendo a alta intensidade mecânica. Seu custo é muito alto, pois todos os blocos são levados à falha de forma contínua. Você vai colocar uma carga ali para uma série convencional que vai falhar entre mais ou menos 8 a 12 repetições. Você vai falhar entre 8 e 12, vai dar uma pausa de 15 a 20 segundos e realizar mais uns dois blocos, talvez no máximo, 2 é o mais indicado, tá bom? 2 a 3 blocos, entre 3 a 5 repetições novamente até a falha. Ponto. Muscle Rounds, muito adotada pelo Mr. Sizing, inclusive ele faz de uma forma diferente a qual eu estudei. Ele, pelo visto, acredito que tenha feito uma adaptação a essa, e a gente vai falar dela também, mas primeiramente da original. Eu classifico ela também como uma técnica excelente. Ela faz o acúmulo de repetições de alta qualidade com proximidade da falha com carga. O método consiste em você também escolher uma carga para um determinado X de repetições. Então vamos colocar entre 8 e 10, 8 e 12. Vai realizar blocos de 4 repetições e você vai visar 6 rounds por bloco. 4 repetições do primeiro, descansa 15, 20 segundos, vai para o segundo. Descansa 15, 20 segundos, vai para o terceiro e assim sucessivamente. Se você acertou a carga, comumente você vai falhar ali no quarto round, no terceiro round mais ou menos. É indicado então, na estratégia do Mr. Sizing, você fazer um drop de uns 30% mais ou menos e seguir até completar esses 6 rounds. Se você não travar por volta de 4 repetições no último round, você continua a série até a falha. Tudo bem? Na estratégia clássica, vamos supor que você falhe no terceiro round, com a carga X. Acabou aí a Muscle Rounds. Na próxima sessão, você vai visar fazer o quê? Mais rounds. É isso. A técnica original, ao meu ver, tende a ser menos agressiva e talvez mais fácil de progredir carga. Mas a estratégia do Mr. Sizing, que eu vi sendo também comentada pelo Ninja, num podcast que ele foi, me parece muito plausível. Tem um caráter um pouco mais metabólico, digamos assim, mas nada que, uou, meu Deus. Eu tendo a acreditar que eu gostei mais da estratégia original. Meu gosto pessoal, que não vale nada. Meu gosto pessoal não vale nada. Ele não vale nada. Cluster Set. Cluster Set também é excelente. Mantém potência, técnica e carga elevada com mínima degradação neural. Porque a questão do cluster é não chegar à falha. Você não chega à falha, você só chega próxima dela. Então realmente tem um baixo custo. Você novamente vai estipular uma carga que vai ficar ali em torno desses 85, 90% do seu 1RM e realizar blocos de 3 repetições com pausas de 15, 30 segundos entre os blocos, sem falhar, tudo bem? E por conta disso ela tem um baixo custo para o sistema nervoso central. Não é a minha primeira pedida. Eu sou um cara que realmente gosta de trabalhar com a falha. Eu senti, conforme eu venho trabalhando com essa falha arrombada, para arrombar a cabeça, eu tenho sentido uma maior tolerância à falha. E com isso, aonde eu quero chegar? Eu quero ser o JP, irmão. Eu quero chegar naquele nível de aderência. Eu quero fazer aqueles sets absurdos que ele faz, parecendo que não vale nada. O cara não faz deload, não faz nada. O cara mete carga a todo momento.
Cada set do JP é insano. Eu quero ser esse cara. O JP, ele tem uma filosofia muito interessante de tudo ir até a falha. A gente tem evidências muito boas, consistentes, que não há necessidade disso. Você não precisa ir até falha em tudo, falhar em tudo. Mas, confesso que é muito mais prazeroso falhar em tudo. Eu não sei, eu gosto, cara. Eu acho insano, eu acho legal demais. E eu percebo claramente quando eu tô falhando, quando eu tenho repetição na reserva. O autoconhecimento do corpo se tornou muito maior, indo tudo até a falha. Mas, consequentemente, meu volume de treino por sessão tende a ser um pouco mais baixo. Recorrentemente, eu me vejo em situações de degradação neural, onde de pensar em fazer alguma coisa eu fico cansado. Porém, eu tenho percebido que isso tem diminuído, conforme eu vou tendo contato com essa metodologia, digamos assim. Esse estilo de treino, como diria o Jorlan. Bom, continuando. Supersets, onde você vai trabalhar o antagonista e o agonista. Vamos, agonista ou antagonista. Tem uma classificação regular, situacional. Aumenta a densidade do treino, reduzindo o tempo total de sessão. Tem um método de execução sequencial de 2 exercícios para músculos agonistas ou antagonistas. Então você fez a sua série de tríceps e em seguida vai fazer uma de bíceps, ok? Não tem descanso entre as séries. Alguns segundos no máximo. Ela vai ter um custo moderado para alto, é evidente. É também evidente que o segundo músculo a ser trabalhado vai ter prejuízo, então é interessante você rotacionar. Pô, a primeira série eu comecei com tríceps e vou pro bíceps. A segunda série, então, eu vou começar no bíceps e vou pro tríceps. E é isso. Ela é uma estratégia de economia de tempo, mas é uma estratégia também que não é muito prática de se usar em academias, onde ocupar mais de um aparelho tende a ser algo bem deselegante, eu diria. Super slow é péssima. Ela é horrorosa. Ela é feia em todos os sentidos, desde o seu nome para até o seu conceito. Bom, ela aumenta o tempo sob tensão por lentificação extrema do movimento, tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica. E algo que a gente defende aqui de forma convicta, objetiva, imutável, é que a sua velocidade de execução na fase concêntrica deve ter velocidade máxima, intenção de potência máxima. No seu supino pesado, que eu sei que você faz, você não vai conseguir subir a barra na velocidade da luz para 5 repetições máximas. Mas você vai fazer isso com a máxima intenção de velocidade, até o momento que você vai perder essa velocidade de forma involuntária. O super slow lentifica propositalmente essa fase concêntrica. Se fosse só a excêntrica, eu daria até um desconto, mas não, são as duas. E isso caracteriza um alto dano muscular, alta percepção de esforço, sem retorno de ganhos equivalentes. Ela é péssima. Bom, Myoreps. Eu vi o vídeo do Samuel Meller, o Samuel Melado, fazendo uma tier list, um ranked das técnicas avançadas. E ele classifica as Myoreps como um muscle rounds piorado, pois você vai estipular uma carga de 20 repetições máximas, a série inicial vai até a falha ou um RIR de distância, vai dar pausas de 15 segundos e blocos infinitos de 3 a 5 repetições até você não aguentar mais. Ponto. É isso. Parece um muscle rounds piorado, porque você aumenta muito o quê? A questão da acidose metabólica. A gente tem o muscle rounds que trabalham com uma intensidade mais elevada e tem um conceito muito parecido. Então ela é uma estratégia melhor, tende a ser melhor. Back off set, com certeza uma das estratégias que eu mais gosto de fazer, principalmente para os grandes compostos pesados. Supino, agachamento, hoje não terra. Supino, agachamento, uma remada muito pesada. No terra eu não faço, pois no terra eu tenho só uma série máxima, e em seguida sigo com o RDL. O RDL, as 2 séries que eu faço em sequência do terra, que são do RDL, poderia dizer que é minha back offset, mas não é a mesma coisa. Mas a back offset consiste em você... É uma técnica excelente, ela é maravilhosa, ela pode combinar um estímulo muito pesado com um estímulo mais, vamos dizer, metabólico adicional de volume. Então, meus supinos e agachamentos, é comum eu fazer uma top set entre 3 e 6 repetições.
E as minhas back-offs, uma ou duas, fica entre 5 e 9 repetições, que seria a série convencional. Nada muito extrapolado, mas você pode fazer mais repetições. Você pode fazer a sua top 7 entre 5 e 9 e fazer a back-off entre 10 e 15. É um exemplo? Eu gosto de trabalhar com uma série muito pesada e em seguida uma série moderada. Nesse sentido, a gente pode levar esse conceito para vários exercícios e também de uma forma diferente. Por exemplo, você está num dia um pouco mais cansado e você realiza sua top 7. Ali, fez 5 repetições. Você se propôs a fazer entre 5 e 9 e está na casa dos 5. Você está sempre batendo ali no menor. E tu sabe que na próxima série, cara, você tá sentindo, você tá no feeling. Você tá no feeling, você sabe que você não vai bater 5. Reduz um pouco e ainda atua na casa dos 5 a 9. Perfeito, feito. Muitas vezes, você progredir na back offset é mais interessante do que progredir na top 7. Perdão, vou mudar um pouco. Progredir tanto na back offset pode ser tão importante quanto na top 7. O Widowmaker, essa aqui eu conheci lá no vídeo do Samuel, não conhecia isso aqui é insano, é uma estratégia horrível, péssima, ela força um alto volume contínuo em uma única série. Então você define uma série para 10 repetições máximas e vai realizar 20, custe o que custar. Custe o que custar, você vai realizar 20. Fez lá as 10, morreu, já morreu, irmão. Não, você vai segurar a carga, vai ficar lá respirando que nem um maluco e vai fazer uma repetição, vai continuar até 20. Demanda neural absurdamente alta. Cara, horrível, horrível. Drop set. Drop set, quando usado com ressalvas, pode ser uma boa série. Uma boa. Pode ser uma boa. Excelente é demais, mas pode ser uma boa. Vai prolongar a série após uma falha inicial e aumentar a densidade dela. Porém, o problema é que ela reduz a intensidade da série, sendo usada aí de forma pontual. Mas, se você tem estratégias melhores, não use ela, use as estratégias melhores. Strip set é uma drop set, porém, levada até o limite. Um exemplo que eu dou é um vídeo que eu reagi do Kai Green, aqui no canal, um dos primeiros que eu reagi. Ele bota lá 220 quilos no supino, e a última série dele, ele faz 2 repetições máximas, guarda, tira uma de 20. Faz mais quantas der, guarda, tira mais uma de 20 de cada lado. E vai fazendo isso até sobrar só 2 de 20, uma de cada lado. Isso é assim, é sangrar pelos olhos, né? Não vá lá no vídeo ver se você quer poupar a sua alma, não se poupe desse sofrimento. Bisets, os bisets. Biset, ela também é muito ruim. Consiste em você realizar 2 exercícios, um em sequência do outro, para o mesmo grupo muscular. Eu não vejo sentido em você fazer isso, muito menos, mesmo no sentido de restrição de tempo. No sentido de restrição de tempo, as supersets, que trabalham agonista e antagonista, vão ser muito mais preferíveis do que um biset. Bom, e por fim, a técnica de pré-exaustão, que quem usava bastante, eu acho que era o Mike Mentzer, não? Quem já usou ela era o Mike, se eu não me engano, tá? Não sei. Uma coisa que fez eu mudar minha opinião a respeito dessas técnicas avançadas foi porque muitos caras, às quais eu tenho admiração, acabam de utilizar essa. Acabaram por utilizar elas, né? Um deles era o Mike Mentzer, né? Pelas repetições forçadas ali, tudo mais. O próprio Dorian também com as repetições forçadas e assim por diante. Então, algumas dessas técnicas podem ser interessantes. O DC Training, né? O Dog Crap, é interessante, ele parece fazer bastante uso dessas técnicas de alta intensidade. O que consiste a pré-exaustão? Você pré-exaurir o músculo para um exercício multiarticular. Então você vai começar fazendo o crucifixo e em seguida vai para um supino. Problema dela é pela alto custo neural, metabólica, alto custo metabólico. Você ocupar 2 aparelhos de uma vez. Então arrombado. É isso. Arrombado. Porque você não precisa fazer isso. Temos opções melhores. Pessoal, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo. Foi um pouco diferente dos vídeos técnicos convencionais aqui do canal. Geralmente eu gravo os vídeos técnicos mais no freestyle. Dessa vez eu quis ter um apoio para ver como é que eu me sairia. E particularmente eu gostei muito de fazer dessa forma. Então provavelmente eu vou estar colocando aí alguns b-rolls de treino para manter uma dinâmica do vídeo. Vou estar botando aí também
o documento que eu montei sobre as técnicas avançadas para vocês irem olhando, tal, ele tá falando disso nesse momento, talvez tirar um print da tela, se vocês acharem interessante o material. Tô pensando em fazer isso para outras aulas, outros conteúdos mais técnicos, que envolvem um pouco mais de análise e que muitas vezes eu acabo não lembrando de todos os fatores envolvidos. E, cara, eu quero lembrar de tudo, eu quero trazer algo completo. E muitas vezes o freestyle não permite isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, no estilo que ele ficou. Deixa aqui, sério, eu tô me prolongando nessa parte porque, cara, se tu tá assistindo a 38, 40 minutos mais ou menos, irmão, é que tu vai ficar até o final, até o último segundo. Não é possível. Então, se você realmente gostou desse formato, achou interessante, tem ideias para novos vídeos, deixa aqui também. Cara, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você... eu já falei tudo isso! Eu já falei tudo isso! Sem redundâncias por aqui.